Olá, meu nome é Eric Chino. Eu vou apresentar o que há de novo na plataforma Click, em especial em relação às novidades do ClickSense versão de junho de 2017. Esse é o mesmo conteúdo apresentado no webinar do dia 19 de julho. Começando com uma visão geral de 2017, nós temos agora o ClickSense Enterprise versão de junho, com novas visualizações, mais recursos de preparação de dados de forma visual e integração com análises avançadas. No começo do ano, nós tivemos o lançamento do GeoAnalytics, que trouxe análises geográficas avançadas, que vão além da apresentação da informação em mapa, a operações geográficas e geocodificação, e isso para ClickSense e ClickView. Nós tivemos também o lançamento dos Click Web Connectors, que é um pacote unificado de mais de 40 conectores web, com destaque para o conector do SAP InfoProvider. O GeoAnalytics foi apresentado já no webinar do dia 3 de maio. Agora eu vou falar um pouco sobre o roadmap, que é o que está previsto, o que está na estratégia da Click de lançamento de produtos e funcionalidades. O roadmap apresentado aqui é a melhor visão que nós temos hoje sobre os futuros desenvolvimentos e, é claro, tudo isso está sujeito a alterações. Bom, o roadmap, olhando o Click como uma plataforma completa, é apresentado nesse quadro. Então, nós começamos com GeoAnalytics no começo do ano. Temos 4 releases previstos para o AnyPrinting, que é o gerador de relatórios e também que faz o envio de relatórios, né, arquivos Excel, arquivos PDF por e-mail, por exemplo. Começamos com a versão 17.3 e vamos até o release 17.6, aqui próximo ao final do ano. O ClickSense continua em desenvolvimento e nós temos previsto o lançamento da versão 12.2 em novembro de 2017. O ClickSense, que é o foco dessa apresentação, estava na versão 13.2 e agora o que seria a versão 4.0 é chamada de versão junho 2017. Além disso, o roadmap nos traz novos releases a cada 10 semanas, então até o final do ano nós temos mais 2, e então no ano seguinte 5 novas versões. Então, falando especificamente do roadmap de ClickSense, nós temos a alteração de nomenclatura, o que seria ClickSense 4.0 é chamado de ClickSense Junho, a previsão de 5 releases por ano, os patches agora é a nova nomenclatura do que seria o Service Release, e esses releases têm suporte por 2 anos. Bom, agora entrando no ClickSense e um pouco antes que eu comece a demonstração na ferramenta, vamos falar sobre os pontos fortes, quais são os destaques do ClickSense, tanto dessa versão como de versões anteriores. Nós temos novas visualizações, eu vou mostrar cada uma delas para vocês. Nós temos recursos avançados para seleção de cor e uso de cor nos objetos, nos gráficos, melhorias na preparação de dados, novos recursos para preparação de dados de forma visual, sem script. Para aqueles que administram o ambiente do ClickSense, nós temos 3 novos aplicativos de monitoramento. Nós temos agora integração com Advanced Analytics, aproveitando então recursos da linguagem R e do Python. Eu vou falar para vocês também da estratégia aí de mobilidade da Click, né, com aplicativos para iOS, em especial iPad. Nós temos a autenticação do ClickSense Desktop, agora a autenticação dos usuários contra um servidor, que vai trazer novas possibilidades aí, novas estratégias de implementação do ClickSense em ambientes corporativos. E nós temos também um destaque, né, para quem está partindo de um ambiente ClickView, migrando para o ambiente ClickSense, ou ainda para quem vai trabalhar com um ambiente híbrido, nós temos a migração de aplicativos de ClickView para ClickSense. Lembrando que alguns desses recursos já estavam presentes mesmo antes dessa versão de junho. Bom, agora eu vou começar a demonstração do ClickSense e para isso eu vou começar a falar da questão de preparação de dados. Mas aí tudo isso eu vou mostrar para vocês diretamente na ferramenta.
Ok, agora eu estou aqui no ClickSense Enterprise, estou acessando um servidor e no momento eu acesso o ClickHub. Ok, agora para demonstração, eu estou acessando um servidor e nesse servidor eu acesso o Hub. Para quem já usa o ClickView, esse aqui é o equivalente ao Access Point. Nessa página, eu enxergo todos os aplicativos que eu estou desenvolvendo na minha guia de trabalho e enxergo também aplicativos que foram desenvolvidos por outros usuários e aos quais eu tenho acesso. Nesse portal, eu vou acessar essa aplicação que eu já comecei e aí eu vou colocar novos recursos e mostrar para vocês as novidades. Eu vou começar então pela preparação de dados usando o gerenciador de dados. Para quem já teve contato com alguma versão anterior do ClickSense e já usou os recursos de preparação de dados, deve lembrar que uma vez que a gente começava a trabalhar com essa preparação que é visual e que eu não dependo de script, mas se em algum momento você passasse a usar e editar esse modelo via script, você não conseguia voltar para essa interface que é totalmente interativa. E agora a gente tem a possibilidade de ir e voltar dentro dessas duas estratégias de desenvolvimento. Então aqui eu tenho uma primeira tabela, né, uma tabela de dados de vendedor que foi carregada e editada via script, e eu quero continuar trabalhando com essa tabela agora de forma visual. Então eu aperto no botão sincronizar tabela e pronto. Aquele script foi interpretado e traduzido numa forma na qual eu posso trabalhar com essa tabela de forma visual novamente. Bom, eu vou continuar enriquecendo esse modelo, vou trazer novas tabelas para cá. Então você vê que o ClickSense permite uma infinidade de origens num único modelo, num único aplicativo eu consigo integrar todas essas origens. Eu vou navegar aqui até uma pasta dentro do meu ambiente, essa pasta do webinar, que eu usei no webinar. E aqui a gente vai carregar algumas tabelas. Bom, lá eu já trouxe a tabela de vendedores, agora eu vou carregar a tabela de clientes, de produtos e de pedidos. Clica aqui em adicionar dados. E agora o clique já trouxe essas tabelas para que eu possa continuar trabalhando. Antes de começar a mostrar a preparação de dados, vou trazer mais algumas tabelas. E agora eu posso reaproveitar esse caminho, eu vou trazer informação aqui de fábricas. E vou trazer mais alguns dados, vou trazer um complemento para a minha tabela de clientes. E agora já vou começar a falar dos novos recursos. Então, um recurso interessante dessa nova versão é a possibilidade de concatenação de tabelas. Então, eu tinha uma primeira tabela de clientes que eu recebi e tenho uma segunda tabela de clientes. Vamos dizer aqui que eu tenho, por exemplo, uma filial e eu recebi essa base de dados em duas partes. Então, eu seleciono a tabela de clientes, escolho a opção de concatenação, clico na segunda tabela e agora o clique já está mostrando o recurso dele de perfil de dados, data profiling, e ele já está mostrando que a forma mais adequada de concatenar essas tabelas, quer dizer, juntar uma na outra, colocar uma embaixo da outra, é através dessa configuração de campos. Você vê que muitos campos tinham um nome em comum, e o clique já identificou isso, mas mesmo os campos que não têm o mesmo nome, o clique está mostrando aqui na forma de uma sugestão. Então ele sugere o vínculo do cliente com o nome de cliente. Nesse caso, os vínculos estão corretos, eu clico em aplicar. Então agora a tabela de clientes foi unificada e com isso eu continuo na minha modelagem. Então, como vocês já conheciam aí através de outras versões, o clique ele já me mostra uma recomendação de aplicação dos vínculos. Eu poderia entrar aqui e mesmo assim editar esse vínculo caso essa não fosse a melhor correspondência, que ele associa o código de cliente com cliente code. Já é uma diferença aqui também em relação ao click view.
Eu posso vincular campos que não têm o nome em comum. O clique vai tratar, né, vai corrigir tudo isso aqui dentro do meu modelo. E agora que eu entendo que esse modelo tá seguindo um bom caminho aqui, eu vou aceitar todas as melhores recomendações. Então agora o clique vinculou a tabela de produtos com pedidos, vendedores com pedidos e fábricas com produtos. Agora eu vou mostrar para vocês os novos recursos de preparação de dados. Já falei da sincronização, falei da concatenação de tabelas e agora eu vou mostrar para vocês também o tratamento de nulos. Vou selecionar uma dessas tabelas, a tabela de produtos, clico aqui no lápis para fazer uma edição nessa tabela. E agora que eu estou olhando para cá, eu posso escolher um produto desses, vou olhar para o campo de produto. Você vê que o clique me traz alguma estatística desses campos. E aqui eu posso escolher alguns itens que eu quero que não sejam mostrados como eles vieram, mas que sejam nulos. Vamos dizer, por exemplo, que quando o sistema me mostrou prateado, isso aqui veio como um erro, e eu não quero mostrar ele assim. Eu vou converter o prateado num nulo. Clico em definir nulos. E agora eu já estou olhando para a nova configuração do campo de produto, onde o clique me mostra que 2% da minha base agora são nulos. Então, esse aqui é um recurso onde a gente pode fazer uma limpeza de dados eliminando alguns valores. Tá? Agora a gente vai olhar para uma outra tabela, para olhar para novas formas aqui de tratamento de formatos numéricos. Estou olhando para a tabela de pedidos, onde eu tenho os valores, tenho custo, tenho receita. Vou escolher um campo desses, vou escolher aqui a receita. E para a receita, que é um valor numérico, o clique está me mostrando uma distribuição e está me mostrando estatísticas. O menor valor, o maior valor, a média e a mediana. E a partir disso, eu quero não mostrar a receita dessa forma, mas eu quero mostrar a receita de uma forma agrupada. Vamos criar algumas faixas de valores. Então, selecionei aqui 3. Quero 3 faixas. E aqui a gente vai movimentar esses valores. Eu vou preencher aqui. Quero mostrar itens que tenham até R$ 1.000 e itens que estejam acima de R$ 50.000. Você vê que quando eu aplico essas faixas, o clique já me mostra a quantidade que cai em cada uma delas. Então eu posso ajustar isso aqui. Como a faixa acima de 50.000 ficou muito pequena, vou voltar, vou colocar acima de R$ 20.000. Legal, já ficou uma distribuição mais interessante. Vou clicar em criar compartimentos e o clique vai criar então essas 3 faixas de receita dentro do meu modelo. Tá? Então ele criou um novo campo aqui que é o receita em compartimentos e ele usou uma notação matemática aqui numérica para representar cada uma dessas faixas. Eu podia também ter editado cada uma delas. E o campo receita original continua por aqui. Então posso usar tudo isso agora dentro do meu modelo. Vamos voltar para a visualização de tabelas e agora eu vou mostrar a questão dos agrupadores. Vamos olhar de novo para a tabela de produtos. Então eu mostrei como criar faixas, que de certa forma são grupos de valores numéricos. Agora eu vou mostrar como a gente também pode fazer isso, né, dentro de campos textuais. Eu vou olhar para o campo de tipo e aqui dentro a gente vai usar essa função de substituição para agrupar alguns desses elementos. Tá? Então a gente está olhando para dados de uma empresa fictícia, aqui uma empresa química, que trabalha com solventes e corantes, e agora eu vou escolher alguns desses itens, que são os tipos minerais e químicos. Ao invés de mostrá-los assim, eu quero mostrar esses dois itens não como químico e mineral, vou chamar isso aqui de industrial. Então, meu novo campo vai ser industriais e naturais, ou industrial e natural. Clico em substituir e esse novo campo aqui foi construído, tá? Nesse caso, substituindo o valor original. Então, criei agora um agrupador em torno dos textos. Vamos olhar para mais um recurso interessante de preparação, agora na tabela de clientes. Então, uma operação que é muito comum, que
que é quando a gente recebe algum campo e precisa segmentá-lo em mais campos. Então vamos olhar para esse exemplo aqui, onde eu tenho um endereço de entrega do meu pedido, né, relacionado ao cliente. O endereço veio de forma completa, mas para usar essa informação melhor, para tratar isso aqui de uma forma mais interessante, a gente vai segmentar esse endereço em vários componentes. Então vou usar aqui o primeiro espaço dessa palavra, vou usar essa instância para gerar um primeiro campo. E aí a gente tem o endereço, o clique já identificou uma vírgula como um separador. Eu vou colocar mais uma dessas aqui. Vou pegar essa próxima vírgula e agora quebrei esse campo de entrega em 4 partes. Então eu tenho um tipo, que é o tipo do meu logradouro. Tipo logradouro. Eu tenho o endereço propriamente dito, né? Então logradouro. Eu tenho um campo de número. E finalmente eu tenho um campo de complemento. Então com isso eu estou mostrando para vocês o que a gente pode fazer em termos de preparação de dados sem gerar nenhuma linha de script. Tá? Sem ter que escrever nenhuma linha de script. O Click está fazendo tudo isso e facilitando o nosso trabalho. Agora que eu já criei todos esses campos, eu vou clicar em carregar e todas essas regras estão sendo aplicadas nas minhas bases de dados e gerando o meu modelo. Então, já apliquei tudo isso aqui e agora a gente vai navegar na visualização desses objetos. Tá? Então, agora eu entrei numa página em branco e quando eu navego aqui, eu tenho todos aqueles campos que foram então preparados. Tá? Além de outros campos que o clique já identifica automaticamente. Então, a partir da data, o clique já gerou campos de ano, trimestre, mês, semana. Né? Fez isso com todas as datas. A partir de nomes de cidades e coordenadas, ele já me gerou campos para trabalhar com essa informação no mapa. E claro, esses recursos já estavam disponíveis também em versões anteriores. Então agora o que eu quero mostrar para vocês também são as novas visualizações, as novas formas de visualização dos dados. E para isso eu já deixei alguns campos prontos, algumas visualizações prontas aqui dentro dessa aplicação. O primeiro objeto que eu quero mostrar para vocês é a plotagem de distribuição. Então, nessa plotagem, o que o clique me permite é mostrar com duas dimensões e uma métrica a distribuição de valores. Nesse caso, a gente está olhando para vendedores e o total de receita, a soma de receita por vendedor e por cliente. Então, em cada uma dessas linhas gráficas, eu tenho a distribuição de cada um dos clientes desse vendedor aqui, que é o Diogo. Então, quando eu olho para esse gráfico, eu vejo que esse primeiro cliente, deixa eu mostrar a seleção aqui de novo. Então, esse Tretâmero, que é o cliente do Diogo, teve esse total de vendas aqui em torno de 2 milhões. Então, aqui eu tenho uma visão estatística bem interessante, onde eu vejo a distribuição de valores, né, para cada um desses componentes. Então, aqui eu estou vendo que os clientes do Diogo são os que têm maior valor total e também com uma distribuição média maior aqui de receita. Quando eu olho para outros vendedores, como o Carlos, né, ele tem poucos clientes e todos eles com uma distribuição de receitas, um total de receitas para cada um mais baixo. Tá? E aqui eu enxergo cada um dos clientes, consigo enxergar também essa concentração. Vamos passar agora para uma segunda visualização, que é o box plot. E ela é muito parecida com a primeira distribuição, né, o gráfico de distribuições, e aqui ele me traz um pouco mais de estatística. Então, de novo, eu estou olhando para a distribuição dos clientes por vendedor, mas aqui o clique já me trouxe mais informação. Então, em cada uma dessas barras, eu estou olhando aqui para a mediana, né? Então, até esse ponto, eu tenho metade dos clientes. Então, eu sei que metade dos clientes do Diogo ficam em até 6 milhões de reais de receita. Tá?
E o gráfico de distribuição, ele segue uma distribuição também clássica, tá? Então a gente tem aqui o primeiro quartil no início da caixa, quer dizer, até 25% dos clientes do Diogo estão próximos a 4 milhões de receita, e tem o terceiro quartil no final dessa caixa. Então, até 75% dos clientes do Diogo ficam em torno de 16 milhões de reais. Quando a gente trabalha com o Boxplot, com essa caixa de distribuições, eu posso utilizar pré-definições, onde cada uma dessas fórmulas já está pré-definida, ou eu posso desativar as pré-definições e escrever eu mesmo as fórmulas. Tá? Então pode ser que você vai me dizer assim, Eric, achei muito interessante esse gráfico, mas eu não gosto das fórmulas que geram cada um desses pontos. Então, não tem problema. Você pode entrar para editar esse gráfico e redefinir cada um desses limites. Então, por exemplo, quando a gente olha para um gráfico onde eu tenho os preços de uma ação na bolsa, eu poderia usar esse mesmo gráfico e redefiniria esses valores para, por exemplo, o valor mínimo e máximo dentro de um dia. Então, o Boxplot traz agora mais funcionalidade, bastante flexibilidade para essa visualização. A terceira visualização que eu quero mostrar para vocês é o histograma. E o histograma me mostra a distribuição de um valor. E esse aqui é um gráfico bastante simples de ser construído, e eu vou mostrar a construção desse gráfico aqui de novo, tá? Então, apaguei o gráfico, vou começá-lo do zero, escolho aqui na minha lateral o histograma, jogo ele aqui na minha tela, e como dimensão eu vou escolher simplesmente o campo de peso. Tá? Então, dentre os pedidos, a gente está olhando a distribuição, a quantidade de ocorrências para cada um dos pesos. Nesse caso, estou olhando para o cadastro de produtos. Então, vejo que eu tenho 12 produtos com peso aqui em torno de 5 quilos, né? E aqui na ponta tenho 3 produtos em torno aqui dos 9 quilos. Uma visualização também bem simples e bem rica. E lembrando, claro, que essas são 3 novas visualizações dentro das várias opções que a gente já tinha aqui dentro do clique. E sempre é possível expandir o clique com o uso de extensões. Então, o que são extensões? São novos objetos gráficos que podem ser desenvolvidos usando tecnologia web e incorporados no clique. Então, muitas vezes, se você precisa de um gráfico mais específico que eventualmente você não encontra aqui, você pode ou desenvolvê-lo, né, desenvolvê-lo com a sua equipe de desenvolvimento, com apoio de profissionais, ou você pode também procurá-lo em portais como o Branch. Então, o branch.click.com é um ambiente onde muitos desenvolvedores do mundo desenvolvem e compartilham novas visualizações para o clique. Tá legal? Então vamos passar para os nossos próximos recursos. Outro recurso que eu quero mostrar para vocês aqui dentro da ferramenta é a questão de cores. Então, quando a gente fala de cores no ClickSense, os gráficos em geral permitem o uso de cores. Tá? Então eu escolhi um gráfico aqui de grupo de produto. Para cada grupo de produto eu quero olhar a soma de receitas. Quando eu olho aqui na guia de aparências, vamos só formatar um pouco mais esse gráfico, tá? Ordenei por receita, aqui na apresentação quero mostrar na horizontal e quero mostrar também os valores. Quando eu faço isso e estou olhando aqui para os meus produtos, as cores estão num modo aqui automático. E nesse caso, elas estão num modo automático pela dimensão de grupo de produto. Vamos dar uma olhada nessa dimensão para olhar essas definições. Então eu escolhi que a dimensão de produto vai ter um conjunto de cores, tá? Eu já trabalhei um pouco cada uma dessas, né? Então o que são amarelos, o que são azuis, o que são laranjas. Eu posso entrar em cada uma dessas cores e aplicar então uma nova definição. Então definir o azul como esse azul bem intenso. Então agora que eu tenho incorporada na dimensão uma regra de cor, eu posso passar para o meu gráfico
E aqui eu vou desativar esse modo automático e vou puxar as cores pela dimensão. Tá? Então agora quando eu faço isso, e aqui tem cores bem intensas nesse caso, eu estou dizendo para o clique usar as regras que foram definidas lá na dimensão. Então aqui de novo, estou olhando para essa empresa que trabalha com os corantes e eu escolhi apresentar cada uma dessas cores já pela cor que ela representa no meu produto. E aí o que vocês vão poder usar então na empresa de vocês é representar produtos com cores específicas, representar empresas com cores específicas, apresentar a sua própria empresa em relação à concorrência de forma bastante específica, ou ainda só dar destaque em alguns elementos. Então, a gente tem, por um lado, bastante flexibilidade para trabalhar essa cor de uma forma visual, né? Então, sem depender de scripts ou codificação, como eventualmente você dependeria no Click View. E, além disso, a gente está falando aqui em personalização e consistência. Então, todo lugar onde eu usar essa dimensão de grupo de produto, eu posso continuar aplicando as mesmas cores para cada um deles. Então, mostrando de novo onde fica essa propriedade, eu estou olhando para os itens mestres, que é essa biblioteca onde eu centralizo definições. Eu criei uma dimensão de grupo de produto, que é o nome que eu dei para usar em cima do campo de produto. E aqui eu tenho uma nova aba, que são cores dos valores. E aí, para cada item, né, para cada elemento dentro desse campo, eu posso aplicar uma regra bem específica. Posso escolher itens um a um e posso atribuir também uma cor para outros e para valores nulos. Clique em salvar e posso usar esse recurso. E um terceiro recurso que eu quero mostrar para vocês aqui, ainda dentro da visualização do ClickSense, é o recurso de buscas. Né? Então a gente tem aqui a busca inteligente, e nessa busca inteligente eu já posso procurar qualquer item. Então posso colocar aqui Diogo, e o ClickSense me mostra ocorrências de Diogo nos gráficos e nos dados. E posso colocar múltiplos elementos. Vou colocar aqui Diogo e vermelhos. Então ele mostra uma correspondência tanto de grupo como vendedor. Eu clico e aplico essa seleção. Legal? Desfaço e posso voltar e fazer uma nova busca. Posso colocar aqui verdes e aplico. Então, um novo recurso que a gente tem aqui no ClickSense é que agora que eu navego nas buscas, ele me mostra quais foram as minhas buscas mais recentes. Então, estou usando o ClickSense, faço uma busca interessante, em algum momento volto, eventualmente não gravei essa busca na forma de um bookmark, ainda assim, navegando na lista de pesquisas recentes, eu vou enxergar de novo esse item e posso retomar um estudo do ponto de onde eu parei. Então aqui eu clique deixando a navegação cada vez mais simples e cada vez mais intuitiva e ficando também muito próximo à navegação que a gente tem quando está na internet. Bom, vamos passar para os próximos recursos do ClickSense. Então eu falei para vocês já da preparação de dados, né, os recursos de preparação de dados. Falei para vocês também já das novas visualizações e das opções de cor. E um recurso que eu quero comentar com vocês é de mobilidade. Então, o que ele é e o que aconteceu com ele. Primeira coisa é que ele vai ser um aplicativo nativo para iOS, inicialmente disponível só para iPad. Ele vai permitir o uso tanto online como offline. Só que agora, nesse modo offline, ele vai ter os mesmos recursos de navegação, que a gente tem no ClickSense. Tá? Então, a questão de seleção nos gráficos, as buscas, o clique e a visualização do resultado. Tá? Então, o que é isso aqui de um lado de tecnologia? É todo o motor de cálculo do clique que foi portado, foi traduzido para funcionar em cima do iOS. E ele vai permitir o download das aplicações por completo ou ainda de forma filtrada. Esse é um recurso que nós da Nórdica chegamos a testar no beta e foi bastante interessante. O que aconteceu é que eventualmente ele não foi lançado nessa versão de junho,
mas ele continua previsto para a versão de setembro e com ainda mais recursos do que ele estava previsto para essa primeira versão. Tá? Então, a princípio, a informação que a gente tinha é que ele não teria suporte a Section Access ainda, mas é possível que ela já esteja presente na versão de setembro, e aí vocês continuem conectados com a gente para ter mais informações sobre isso. Tá? Então, além aqui do iPad, né, tem previsto, né, tá no roadmap, o suporte a esse EMM, né? Então, olhando aqui para AirWatch, BlackBerry e assim por diante. Bom, além dos recursos de desenvolvimento, a nova versão traz também uma preocupação, né, e um recurso para a administração do ambiente. Então a gente implanta o ClickSense e a gente quer saber o que está acontecendo, quem está usando, como é que está sendo utilizado todo esse recurso. Né? Anteriormente nós já tínhamos o License Monitor, para olhar para o uso de licenças, e o Operations Monitor para olhar para o ambiente, especialmente a questão de hardware. E agora nós temos 3 novas aplicações: o Log Monitor, Session Monitor e Reload Monitor. Quando vocês instalam ou atualizam o ClickSense, essas aplicações não estarão disponíveis automaticamente, mas basta que vocês importem esses aplicativos prontos deste caminho aqui. Então vai ser Program Data, ClickSense, Repository, Default Apps. E lá vocês vão encontrar então 3 QVFs, basta importar cada um deles e colocar uma tarefa de carga e colocar um agendamento. Eu sugiro aí ou de forma semanal ou até de forma diária, de acordo com a necessidade de vocês. Então vamos ver cada um desses aplicativos aqui na prática. Tá? Então eu volto para o meu ClickSense Hub, onde eu enxergo as aplicações para as quais eu tenho acesso, e eu publiquei essas aplicações no Monitoring Apps, para que elas já ficassem junto das outras aplicações que fazem parte aí desse contexto, né, com esse objetivo de monitoramento. Vamos olhar primeiro para o Log Monitor, que é uma aplicação que está olhando de forma bem ampla, de forma bem completa, para todos os logs que são gerados pelo meu ambiente Click. Tá? Então eu estou olhando para a quantidade de erros, para uso de CPU, tempo de carga, tem um pouco de cada uma dessas informações aqui. Agora, até para me ajudar nessa apresentação, eu vou usar mais um recurso do ClickSense, que é o Storytelling, né? O uso de histórias para a apresentação dos dados. Então, cada uma das aplicações de monitoramento vem com um modo de histórias, e esse modo de histórias vai nos auxiliar a entender o conteúdo de cada uma dessas aplicações. Então, eu sugiro, até como uma boa prática, que quando vocês implantem suas aplicações ClickSense aí de cada um dos seus ambientes, né, olhando para o comercial, RH, assim por diante, que o storytelling faça parte da sua implantação. Então, vai deixar a vida do usuário aí que está conhecendo uma nova aplicação muito simples. Então aqui a gente está olhando para cada uma das telas com uma breve descrição do conteúdo aqui na lateral. Então aqui a gente tem visão geral e atividades e erros, e mesmo com o comentário aqui no canto eu posso continuar fazendo seleções, tá? Então, ainda no Log Monitor, a gente tem uma visão de atividades, o detalhe de logs, tendências, linhas de tendência de CPU, uso de RAM, quantidade de erros, recargas. Agora uma tela mais específica, olhando para erros e que a gente pode navegar até no maior nível de detalhe. Né? E aqui uma visão só com filtros para facilitar as seleções. E aqui mais detalhes. Vamos olhar agora para outra aplicação. Eu vou olhar para o Reloads Monitor, essa aplicação que olha especificamente para as tarefas de recarga que acontecem no ambiente. Tá? E de novo, essa aplicação tem também um storytelling mostrando para a gente qual o significado de cada um. Né? Então aqui no dashboard nós temos uma visão geral, quantidade de recargas, duração média, recargas por dia, recarga nas últimas 24 horas, recargas por aplicativo e por horário.
e assim por diante. E o que é importante também de olhar para cada uma dessas aplicações é que todas elas foram construídas com a boa prática de uso de itens mestres. Então, é possível que vocês olhem para uma tela como essas, que mostra um planejamento de tarefas, então, como as tarefas estão distribuídas ao longo da semana, por horário, para olhar se em algum momento tem uma concentração muito grande, né? Vocês podem olhar para um gráfico desse e falar assim, puxa, isso é interessante, mas eu queria juntar com o gráfico da primeira tela. Essa aplicação está na mão de vocês para que vocês possam customizá-la e usar a informação aí de forma mais eficiente. Tá? E aqui finalmente o detalhe de cada uma das cargas. Vamos olhar para a terceira aplicação, Sessions Monitor. E nessa aplicação a gente está olhando para as sessões ou para os acessos que foram feitos por usuários dentro desse ambiente. Então, quando a gente olha para cá, a gente está olhando para a quantidade de aplicativos, quais são os aplicativos mais acessados, quem acessou o que, quando, né? Quais horários eu tenho mais acessos dentro do meu ambiente, qual é o uso de CPU, qual é a demanda dentro do meu ambiente. Então, equipes de infraestrutura podem fazer muito uso desse aplicativo de recarga, para dimensionar melhor, administrar melhor. Então, é toda a informação do clique, né, que é gerada e registrada em logs, e nada mais natural do que usar essa própria informação para melhor gestão do nosso ambiente, assim como nós usamos o clique para análise aí e gestão das empresas. Bom, então passei muito rapidamente aqui em cima de cada um dos aplicativos. Vamos continuar com o nosso conteúdo. Né? Esse aqui eu só não vou demonstrar para vocês, mas o que é interessante é que o ClickSense Desktop ele já tinha um recurso de autenticação a partir da versão 3.2, e o que acontece é que esse recurso vai ficando cada vez mais sofisticado, e eu posso autenticar o ClickSense Desktop contra o meu ambiente Enterprise, contra o ClickSense Enterprise Server. Vou usar meu nome de usuário da minha rede, da minha implantação, vou autenticar o meu ClickSense Desktop lá, né? E aí não preciso usar o login contra o ambiente da Click. Então fica como uma forma bem interessante aí até de ter um desenvolvimento fora do servidor e no momento futuro implantá-lo por lá, e isso tudo usando o ClickSense Desktop. Tá, novos recursos que eu quero mostrar para vocês, agora falando um pouco de recursos um pouco mais avançados, né, para quem estiver desenvolvendo, e nesse caso ainda simples para quem está usando, eu vou falar sobre aplicativos sobre demanda e sobre a integração do clique com Advanced Analytics, com análises avançadas em R e Python. Esses dois casos são bem interessantes, né, da própria estratégia da Click de deixar todo o motor de cálculo do Click aberto, de deixar o servidor aberto, né, para uso de APIs e para incentivar que a comunidade de desenvolvedores gere novas soluções, gere novos recursos. Então, esses dois recursos que eu vou mostrar para vocês agora vieram de desenvolvimentos externos, né, de desenvolvedores, consultorias pelo mundo que pensaram em novas formas de usar o clique, e, dada a relevância, né, dado o uso bem interessante, esses recursos foram incorporados na plataforma e estão acessíveis de forma bastante simples para todo mundo. Então, o que é o aplicativo sob demanda, né? Muitas vezes nós temos aplicações com informação agregada que nós gostaríamos de detalhar. Então, estou olhando a receita, mas eu gostaria de olhar a receita da minha empresa até o maior detalhe de nota fiscal. Quero saber o cliente, quero saber data e hora, né? E muitas vezes isso sobrecarrega a primeira aplicação, porque eu tenho que olhar um nível de detalhe muito grande, né? Então, imagina um grande varejista ou até um atacadista que tem milhões de registros todo dia, ou milhões de registros por hora, né? Então, o recurso de aplicativo sob demanda vem para aliviar, ou vem como uma forma mais simples de tratar esse recurso. Então, já vou mostrar para vocês
como ele funciona na prática. Então, vou navegar aqui na guia de meus trabalhos e eu vou navegar agora para o que eu vou chamar de aplicativo de seleção. Bom, agora eu vou navegar no aplicativo de seleção e esse aqui tem a visão geral, então, da minha empresa. No caso, eu estou olhando para detalhes de voos, eu estou olhando para uma visão geral de voos, né? Tem algumas estatísticas de voo aqui por transportadora, por companhia aérea e voos por destino, né? Faço a minha análise, começo a entender esse resultado, né? E aí surge aquela demanda. Puxa, agora eu quero olhar para cada um desses voos, quero saber quem está voando, quando, né? Tenho 8.000 voos aqui e quero olhar para o detalhe disso. Então eu clico nessa nova guia aqui embaixo e vou gerar uma nova aplicação só para olhar esse detalhe. Então eu tenho uma primeira aplicação com uma visão consolidada, mas um aplicativo muito pequeno, muito leve, muito rápido. E só quando for preciso, um novo aplicativo a partir de um template vai me trazer essa informação. Tá? Então agora eu tenho um segundo aplicativo só com aqueles 8.200 voos, tenho ainda uma visão consolidada, mas na segunda aba eu posso navegar até o maior nível de detalhe dessa informação. Estou olhando por destino, por companhia aérea, por ano e cheguei aqui até num detalhe de voo. Tá? Então vamos voltar para o diagrama, para entender o que está acontecendo, né? Eu olhei para um aplicativo de seleção, usei um link, que é aquele botão que eu tenho na parte de baixo, e o link, a partir de um template, gera uma série de aplicativos com o meu detalhe. Então tem um aplicativo muito leve, muito rápido, e tenho a flexibilidade de olhar para toda a informação, olhar para o meu dado. Então, vamos ver o aplicativo sob demanda, né, com essa questão de detalhamento, como um caso possível de uso. O que acontece na hora que eu disparo um link de navegação é que o clique vai executar um template com algumas regras, né, no caso, com alguns filtros. Mas a gente pode olhar para isso de outras formas e pensar que esse aplicativo de template vai extrair informação online, vai extrair informação atualizada, que ele vai trazer, por exemplo, uma cotação de um site, vai fazer uma busca na web, vai trazer uma informação muito dinâmica, muito rápida, né, a partir de alguma regra que eu apliquei aqui no aplicativo de seleção. Então, em torno desse recurso, eu esperaria ver coisas muito interessantes, muito diferentes aqui no curto e médio prazo, tá? Vou passar então para a próxima funcionalidade, que é a integração do ClickSense com Advanced Analytics, com R e Python inicialmente. Tá? E o que é interessante dessa funcionalidade é que eu vou começar a trazer de outras plataformas, no caso o R, um recurso de cálculo muito sofisticado. Então a gente está falando de funções preditivas, clusterização, séries temporais. Quando eu começo a olhar então para o futuro, né, e eu tenho muita coisa desenvolvida em torno dessas linguagens, eu vou trazer tudo isso para dentro do ClickSense. E o que é interessante, né, do uso, por exemplo, do R, é que o R é uma linguagem desenvolvida por muitas universidades, então o tempo todo, né, novos pesquisadores estão criando métodos de cálculo, fórmulas, modelos matemáticos e integrando tudo isso no R. E agora eles vão ficar disponíveis também, né, para todos nós trabalhando com o ClickSense. Então esse aqui também veio de um desenvolvimento externo, né, de pessoas externas aí a própria Click. Usa um recurso que a gente chama de Server-Side Extension e interage com as aplicações trazendo essa informação. Então isso pode acontecer de várias formas. Eu vou mostrar um pouquinho de cada uma delas, tá? A primeira forma é que eu tenho o cliente usando os gráficos do ClickSense. Ele faz, por exemplo, uma seleção. Essa seleção é disparada até o motor de cálculo do R e volta, né, passando aqui pelo ClickSense Server e atualiza o meu gráfico. Então, a primeira forma
Eu saio da visualização do ClickSense, faço o cálculo em R e atualizo o gráfico. Essa forma não muda os números que fazem parte do meu modelo. Os dados aparecem só de forma visual. A segunda forma de integração, eu estou interagindo com o ClickSense, eu disparo um cálculo no R e isso atualiza uma visualização externa, que é uma extensão. Tá? Então tem um objeto que não é nativo do Click e eu mostro essa informação, esse resultado por aqui. E a terceira forma é que eu estou interagindo com o ClickSense e disparando um processo de carga e durante a carga eu disparo um cálculo lá no R. Então vamos ver como isso funciona. Esse terceiro caso atualiza os dados do modelo e isso aqui fica incorporado dentro do ClickSense. Eu volto aqui para o meu Hub, onde eu tenho todas as aplicações disponíveis, e eu vou começar pelo modelo que matematicamente talvez seja o mais complicado, o Time Series ou séries temporais. Então aqui eu estou olhando, por exemplo, para volumes de chuvas em Londres, esperando ele calcular aqui, e olhando para uma série histórica de chuvas, que foi aqui até 1912, eu estou projetando mais 9 anos dessa informação. Tá? Posso movimentar o slider aqui, colocar 13 anos, e agora eu tenho uma evolução de 13 anos acima dessa informação aqui. Então eu vou olhar, por exemplo, na minha empresa, estou olhando para a receita, estou olhando para a tendência de algum produto, quero extrapolar essa informação para os próximos meses, para os próximos anos, posso fazer isso usando o motor do R. Então estou usando um objeto nativo do Click, que é o gráfico de linhas, mas fazendo esse cálculo, né, em cima desse motor muito sofisticado que é o R. Vou passar agora para um outro exemplo, que é um exemplo baseado em árvores de decisão. No caso, eu coloquei aqui uma informação estatística, no caso, sobreviventes do Titanic, né? E o R me mostra que a forma de entender a taxa de sobrevivência é abrir essa taxa de 38% por gênero. Então, homens sobreviveram 19% e mulheres 72%. Dos homens, olhando para adultos e crianças, com 16 e 50, e assim por diante. Então, eu tenho um gráfico que, a princípio, não faz parte do ClickSense. É um gráfico desenhado em R, mas que eu posso enxergar aqui. E, claro, sempre consigo continuar a fazer seleções dentro do Click. Né? Quero olhar sobrevivência de mulheres. Ele me mostra pela classe tarifária. Né? Então, primeira classe, segunda classe e terceira classe em diante com uma taxa menor e assim por diante. Então, segunda forma de integração com R. Vamos olhar agora para a terceira forma de integração com R. Essa aqui é um pouco mais técnica, só para explicar para vocês como ela funciona. Então, nesse terceiro caso, eu tenho uma integração com R diretamente em script. Tá? Então, eu quero que o R interprete uma parte do cálculo, né? E aqui eu estou passando a sintaxe para que isso seja feito. No caso, o mesmo dado. Quando eu executo esse script, ele atualiza a informação e depois eu uso essa informação como usaria num gráfico bem simples do Click. Então, de novo, esse é um recurso que vai trazer muitas possibilidades de cálculo. Atualmente foram implementadas soluções para R e Python e esperamos, né, que novas integrações, novos motores analíticos e até outras formas de integração sejam criadas a partir disso que é o Server-Side Extension. Tá? E finalmente, para falar aqui das novidades do ClickSense, já mostrei um pouco sobre o histórico de pesquisa enquanto mostrava as visualizações, alguns detalhes um pouco mais técnicos, né? Mas da mesma forma como a gente tem a preparação de dados, que tira a necessidade de aprendizagem de script para boa parte dos desenvolvedores, uma biblioteca nova foi criada com contribuição da Click para a comunidade open source,
de forma que desenvolvedores de linguagens como JavaScript possam importar dados dentro do ClickSense também sem a necessidade de conhecer o script. Tá? Outra funcionalidade interessante, aí voltado bastante para o desenvolvedor, né, aquele que está lá codificando, integrando o Click com outras soluções, é um mapeamento de alterações das APIs. Né? Então, as APIs são bibliotecas de programação, né? Conforme novas versões do ClickSense são criadas, essas APIs são melhoradas, né? Mas são alteradas ao longo do tempo, e o desenvolvedor pode monitorar tudo isso a partir desse site de apiinsights.click.com. Tá? Então aqui o desenvolvedor vai encontrar todas essas alterações. Bom, então finalizo esse vídeo e fico à disposição de vocês aí em caso de dúvidas. Lembrando que esse webinar foi apresentado no dia 19 de julho e, claro, nós temos aí webinars mensalmente falando sobre novidades e sobre recursos interessantes da plataforma Click. Obrigado e até a próxima.